Tá gravando, o som tá tudo bem, a tela tá pegando o que tem que pegar. Então, é isso. Tá, o comentário do dia é dizer que os LEDs da sala são LEDs e a câmera tá pegando, então vai ter essa faixa aqui subindo comigo ao longo do evento. Tentem ignorá-la, eu tentarei. Eu já comecei não conseguindo. Mas, boa noite a todos. Eu sou a Rai, eu sou autora do Anansi, eu tenho o Farol do Biocônio e eu tenho a honra de ser uma colega sua, membro da Comuna Jam de 2025. Muito obrigado por estarem aqui comigo na noite de hoje para ter essa conversa sobre textos de RPG, que é uma das coisas que eu mais gosto do mundo. É uma coisa extremamente legal e específica. E é um prazer e uma honra para mim estar aqui com vocês, meus colegas, todos criadores de jogos, todos aqui metendo a mão em joguinho, para convidar vocês para minha bancada, basicamente, de trabalho. Vocês vão ver os mesmos estiletes e réguas e moldes que eu uso para olhar para os meus textos e para os textos que eu trabalho, seja na Balde Galáctico, a minha editora de RPG, ou em outros lugares pelo mundo afora, já que eu tenho a honra e o prazer de trabalhar editando texto de RPG. Sim, é muito legal, é incrível, e eu estou aqui para dividir o que eu tenho com vocês. Sim. O que... a faixa, né? Pois é, vamos sofrer juntos nesse detalhe. Muito bem. Então, a proposta de hoje é falarmos sobre textos de RPG, né? E o título Carga Pesada é porque tenho certeza que todos aqui já contemplaram a ideia de que você fazer um RPG é mais difícil do que parece inicialmente. Mas o texto final não precisa ser. A ideia é que ele seja perfeito, simples, que o leitor, sabe, basicamente absorva o conteúdo de uma maneira tranquila, feliz e inspiradora. Mas até a gente chegar nesse resultado final, tem um caminho. Vamos a ele. E assim muda. Ok. Então, nós vamos dividir isso em 4 coisas. Primeiro, nós vamos falar não apenas do texto. Beleza, a Renata me pediu no chat para ler as perguntas em voz alta, o que eu farei? Se eu esquecer alguma coisa, por favor, me ajudem. Então, nós vamos começar não falando do texto, mas do objeto ao qual o texto se refere. Vamos falar sobre o que é fazer um RPG. Como você sabe que um RPG está pronto. Depois, a gente vai falar sobre carga cognitiva. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso ficar, a minha tela ficar maior para mim. Aqui, eu consigo ler daqui. Carga cognitiva, que é basicamente o quão difícil é explicar o seu jogo. Imagino que o chat concorda comigo que existem RPGs que são mais simples e outros mais complexos. Qual é as adaptações que você, como autor, vai ter que fazer no seu texto para conseguir abarcar, para conseguir apoiar a experiência que você quer. Pode pedir o que você quiser do seu jogador em termos de experiência. Você pode propor o que você quiser, mas o seu texto vai ter que segurar essa proposta que você está fazendo. A ordem dos fatores, vamos falar sobre como a ordem de um RPG faz diferença, a ordem com que a gente apresenta os conceitos para as pessoas faz diferença. E tanto quanto os conceitos em si, especialmente em um livro de RPG, que pode sim ser consultado fora de ordem, mas ele vai ser absorvido de uma certa forma por leitores diferentes. Vamos falar sobre isso. Instruções e processos, como passar geleia no pão. Um RPG, assim, gente, essa vai ser a menos poética e bonita das palestras da Jam, tá? Aqui é só tiro, porrada e bomba. Então a gente vai olhar para um RPG como uma série de processos, que tem começo, meio e fim, que precisam ser delimitados e que os jogadores vão ter que ser capazes de executar sem você estar segurando na mão deles, de preferência. E finalmente, nós vamos discutir sobre essa coisa elusiva que é o que é escrever bem o bastante para ser um escritor de RPG. Quão bom escritor você precisa ser para escrever o seu RPG. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando nos comentários. E eu vou tocar para frente que tem chão, tá? E eu quero liberar vocês antes das 10 horas da noite. Então, bora lá. Próximo negócio aqui. Muito bem. O que estamos fazendo aqui? E eu aceito a colaboração no chat quando vocês quiserem participar.
Nós todos sentamos e durante 48 horas fizemos um RPG, correto? Mais de um, alguns de nós. O que é exatamente que nós fizemos? Nós fizemos um texto que nós apresentamos dentro de um formulário até o horário predeterminado. Mas esse texto é o mapa, ele não é a Terra, né? Esse texto não é o jogo. Ele é o manual de instruções, ele é a materialização do jogo, o veículo através do qual nós transmitimos esse jogo para terceiros. Mas ele não é o jogo, do jeito que o script da peça não é a peça. Então, o que é essa experiência? O que é esse jogo? Eu acho que, proponho que, estamos aqui discutindo que RPG é um jeito de se ter determinadas experiências, é um jeito de se contar histórias, ele contém em si certos elementos, mas ele é difuso, né? Muitos de nós, fazendo os nossos jogos aqui na Jam, tivemos experiências, por exemplo, eu sinto que o meu jogo não é... Tá faltando algum elemento lúdico, tá faltando o prazer de se fazer uma bela jogada, sabe? Você acertar um gol não é como você, sabe, salvar o gato no final da história, esses são prazeres diferentes. Então, às vezes, as pessoas sentem falta do elemento jogo, falta do elemento interpretação, falta do elemento agência, quanto eu consigo decidir a experiência e direcionar essa experiência. Muitas experiências já têm um final delimitado, e esses são RPGs ainda. Então, no mundo em que um RPG é um jeito de se fazer alguma coisa, é uma mídia, como cinema é um jeito de se contar histórias através de visual, áudio e interpretação, RPG é um jeito de se praticar uma contação de histórias lúdica que vai ter várias características para você, designer de RPG. E deixa eu vir aqui agora nessa palestra te dizer, como tua irmã, como tua igual, que você não precisa gostar de todas as coisas do mundo, você não precisa achar todo RPG sobre a Terra legal. Mas eu acho que seria interessante para nós dois, para todos nós, se nós não abríssemos mão de nenhum RPG que pode existir no mundo. Eu não quero abrir mão de nenhum, eu quero todos. Eu quero cada hack de SR, eu quero cada hexcrawl, eu quero cada jogo intimista e subjetivo sobre como processar luto. Nós queremos todos eles. E o jeito que a gente vai ter todos os RPGs do mundo é se cada um de nós, designers de RPG, conseguir identificar os nortes, conseguir nomear os critérios que, para nós, fazem com que um jogo seja legal, que ele seja interessante, que seja algo que você escuta e você quer jogar, que você coça a mão para ensinar esse jogo para outras pessoas, né? Eu acho que começar por isso é um bom começo. Então, para mim, pessoalmente, eu vou começar dividindo. Quem quiser dividir no chat, fique à vontade. Se não, pensem para si mesmos. Quando eu penso em RPG, eu penso que RPGs precisam de pessoas. RPGs precisam de pessoas. Ele é fundamentalmente relacional. Em RPG solo, você se relaciona com o autor diretamente. É o mais direto de todos os RPGs. Essas pessoas têm que estar agindo numa dinâmica estruturada, numa forma de ritual. Eu tendo a preferir jogos em que essa dinâmica tem mais estrutura do que não. Existem, por exemplo, vários RPGs, como os descendentes da tradição da FKR, em que, a fim de buscar uma proposta de imersão, que existam o mínimo de barreiras possíveis entre eu, o jogador, e o meu personagem e o mundo, eu só falo coisas para o narrador e ele decide. E eu confio nesse cara, sabe, tipo, como uma criança confia nos pais. Se ele falar que meu personagem morreu, ele morreu. Eu vou sentir essa dor, mas eu não vou questioná-la. A estrutura toda se resume a um laço de confiança, um pacto social, no qual você me fala o que aconteceu e eu acredito. Eu, Rai, como designer, não gosto tanto de jogos assim. Eu prefiro de jogos que são mais estruturados. Eu prefiro ter ferramentas para engajar. Eu prefiro saber mais ou menos a forma da galinha, a forma da coisa, da experiência que a gente vai ter. Então, a gente vai jogar qualquer jogo. A gente vai jogar Bluebeard's Bride e você tem movimentos e eu tenho movimentos e eu tenho recursos para reagir ao que você fala. Eu gosto de estrutura. Eu acho que RPGs precisam de um veículo transmissor. Esse pode ser um livro. Isso geralmente é uma outra pessoa. A natureza fundamental do RPG durante muito tempo foi a tradição oral. A maioria das pessoas aprende com outras pessoas ensinando elas a jogarem. Hoje em dia isso é um pouquinho diferente, né? Hoje em dia é mais fácil a gente ter acesso a um PDF online
do que é um ser humano dedicado por um par de horas para ficar, ou múltiplos, para ficar explicando isso pra gente. Então, hoje em dia, as pessoas ainda aprendem mais por leitura, mas as streams, onde muitas pessoas vão, né, tipo, para jogos gravados para ver o seu RPG, elas contam como tradição oral, né? Gravado ou não, você está aprendendo olhando outras pessoas jogarem e te falarem, esse jogo funciona assim, assim, assim. Eu acho que, como designer, RPGs são uma tecnologia da mente, no sentido que ela é algo que você aprende a fazer e daí você consegue reproduzir aquilo. A maioria de nós, os RPGs que a gente joga constantemente, os RPGs que a gente sabe jogar, uma prática que a gente tem, se perguntem o quão pouco vocês precisariam para reproduzir uma experiência que passa esse jogo sem nada. Vocês conseguem jogar o jogo de vocês sem livro, sem papel, sem caneta, sem as pessoas anotarem coisas? Quanto elas precisam anotar para ser a forma mínima dessa experiência e você ainda conseguir transmitir essa experiência? Eu acho que a base do RPG é essa ideia que se você aprende a jogar, a contar histórias do jeito que a OSR conta histórias, você sabe fazer isso. E você consegue reproduzir isso e ensinar isso para os outros. E uma coisa que eu tenho em mente como game designer é que a prática da mesa se sobrepõe à teoria. Então não importa muito o que você escrever no livro, o que as pessoas jogarem vai ser o que vai ser o jogo. E eles vão jogar e eles vão ter interpretações diferentes das que você teve como designer, não importa o quanto você se esforce. E isso é algo que eu tenho em mente, com o qual eu fico pensando, que como que eu conduzo isso desde o começo de uma forma que sugira, que proponha, que deixe claro qual é a experiência que eu quero que essas pessoas tenham, sabendo que isso, a interpretação delas vai colocar uma lente, um filtro sobre essa experiência e interpretá-las de um jeito diferente. Então, quais seriam, eu não sei se vocês fizeram isso antes de fazer a Jam, mas eu acho que valia a pena fazer para essa segunda rodada de correções. Quais são os seus princípios como designer? O que você acredita? Tudo bem se não for coisas que as pessoas mais íntimas e próximas de você como RPGista pensariam ou concordariam. Eu jogo RPG com as mesmas pessoas há 20 anos. 2 delas nunca vão jogar o primeiro jogo que eu fiz. Eles deixaram isso claro e eu sabia quando eu fiz que não era um jogo para elas e elas nunca iam querer. Nem todas as experiências são para você, mas você pode, como designer, você tem o privilégio e a prerrogativa de poder moldar na mão a experiência que você quer, para você ou para outra pessoa. Mas essa modelagem é a nossa profissão, é a nossa vocação nesse momento. Então, duas ideias do RPG é o livro, essa ideia dos aspectos físicos do RPG, essa coisa que a gente tem que produzir, esse veículo através do qual a gente fala, e a ideia da fogueira, né? A ideia da prática irrestrita de pessoas contando histórias e criando histórias a partir de funções que se dividem mais ou menos organicamente. Esses 2 elementos vão estar presentes na sua composição do jogo e na revisão, porque a partir de agora vocês já sabem qual é a forma do texto de vocês, você já tem uma ideia melhor do que tinha antes da Jam, de qual é a experiência que vocês querem transmitir e quais são os materiais, o que você precisa propor de veículo para o jogador entender isso de maneira clara. A gente tem a tradição do livrão de RPG, mas pensem que muito disso é porque mídia escrita, um livro, é o melhor jeito de você divulgar RPG em 1974, né? Será que hoje ele ainda é o melhor jeito de você divulgar o seu jogo? Não precisa ser, mas a gente tende a querer seguir a tradição e que seja, não tem nada de errado nisso. É uma prática rica, bonita, diversificada. Beleza. Agora que nós falamos sobre... Não sei se apareceu quando eu saio da tela, me avisem. Assim, sim, apareceu, beleza. Vamos entrar, então, no capítulo 1. A gente explica coisas do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. A gente monta uma escada mental que os nossos leitores e jogadores sobem. Isso é algo que, quanto mais... Dependendo de quem você for, você vai ter que ficar repetindo. Eu preciso ficar repetindo isso para mim mesma constantemente. Porque eu adoraria poder, como muitos designers gostariam, e muitos designers de nicho fazem, me referir diretamente a quem já vai entender
tudo que eu falar com o mínimo esforço possível. Mas aí você restringe o seu público a basicamente o teu melhor amigo, assim, né? Melhor seria uma questão de acessibilidade se você tentasse deixar viável e possível para quem quer essa experiência encontrar essa experiência. Então, seu RPG, quão difícil é explicar seu RPG e como fazer ele fazer sentido? RPG é uma coisa difícil de explicar? Eu não sei o quão difícil as partes de explicar separadamente podem ser, isso depende muito do receptor, isso depende da pessoa que está te ouvindo, quais são as referências culturais que ela tem, quais são as experiências paralelas e análogas, ela já fez improv, ela assiste, sabe, tipo, ela já assistiu uma stream de RPG, ela joga videogame, ela nunca fez nada disso na vida, mas é verdade que quando a gente estiver explicando os nossos RPGs, a gente se refere a coisas como o jogo e a história. Elas são intrinsecamente conectadas, elas, eu espero, afetam uma a outra, são sistemas que se afetam, mas são sistemas que podem ser interpretados como análogos, né? Tipo, eles estão em paralelo um ao outro. E um jogador, para se sentir confiante do que ele está fazendo, para sentir segurança na função que ele exerce, ele tem que ser capaz de entender os dois, né? Ele tem que entender o jogo e ele tem que entender a história. Eu já tive o prazer de ver mulheres que eram artistas cênicas, dramáticas, sabe? Tipo, bem estabelecidas, que já tinham dirigido peça, efeito, coisas extremamente desafiadoras em palco, se sentirem tensas e desafiadas ao ter que tomar uma decisão durante uma mesa de RPG de domingo, tá? A gente estava na sala de alguém jogando com pipoca e essas pessoas extremamente competentes cenicamente sentiam a tensão de não saber o que fazer em termos de jogo para não prejudicar o jogo das outras pessoas. Parece difícil para a maioria dos RPGs que aborda isso, de RPGistas que chega nisso do outro lado. A gente sente uma segurança técnica, né, uma segurança mecânica. Eu sei que o meu combo funciona desta e desta forma, eu sei que existe um range de dano que eu posso levar. O que eu não sei é como fazer um discurso que vai realmente inspirar ou comover as pessoas na mesa, né? Tipo, e eu tive a oportunidade de ver pessoas para quem isso era diferente. Nós, para sermos designers generosos que se preocupam com as pessoas que nossos leitores jogadores, as pessoas que querem jogar nosso jogo, nós precisamos tentar fazer com que eles se sintam seguros na experiência desse jogo em todas as camadas possíveis. Então a gente tem que falar para eles sobre o jogo, sobre a interação mecânica. A gente às vezes tem que falar sobre eles sobre a interação social. Por isso se fala sobre segurança no RPG, né? Você fala, e se vocês se sentirem mal, é permitido fazer isso, é possível fazer isso, é esperado que vocês parem se alguém tocar na carta X. Essas frases, elas estabelecem coisas que ajudam os seus jogadores a saberem, a verem, a terem plataformas através da qual eles veem as experiências e opções de coisas para fazer. Pensem neles. Pensem neles porque eles são muitos, tá? A gente fala num livro de RPG, em qualquer RPG, num panfleto de RPG, com várias pessoas ao mesmo tempo. A gente fala com quem vai narrar e quem vai jogar, se existirem essas duas funções. Se essas funções não forem separadas em pessoas, a gente tem que se referir a quem está executando aquela função naquele momento. A gente fala com quem está aprendendo o jogo, com quem está jogando agora na mesa, só quer que você me responda se isso aqui é dano em área ou se é um alvo, entendeu? Só isso que eu quero de você. Eu só quero saber se sabe, tipo, se tal evento acontece antes ou depois do começo do combate. Se eu consigo mudar se eu gasto meu ponto de vontade para mudar o meu resultado, eu falo isso antes ou depois de falar. Essas pessoas querem coisas diferentes de você como escritor. E eu gostaria que vocês visualizassem elas, que vocês, no exercício cognitivo de se imaginar o jogo de RPG de vocês, que vocês imaginem as pessoas, jogadores que vocês conhecem, jogadores com quem vocês jogam, interagindo com aquilo e tendo dificuldade. E achando, e sabe, reclamando, e ranhetando, e te dizendo, eu quero que você me diga isso, isso, aquilo. Eu não quero que você passe tanto tempo falando do cenário, porque eu só quero saber papapá. Você não precisa ouvir eles com todas as coisas, você não precisa atender eles, mas seria interessante você antecipar isso. Eu vou olhar para o chat um segundo que eu vi que ele cresceu. Vamos lá.
Disse a Renata, o RPG é cheio de termos, tipo mana, que significa poder, mágica mágico e não abreviação de irmã, e muita gente se perde achando que todo mundo sabe essas coisas. Sim, porque como toda mídia, o RPG ele tende a desenvolver uma linguagem própria. Existem e cabe a nós, como designers, entendermos o público para quem a gente está falando e o quanto a gente precisa destrinchar essa linguagem. Mas essa questão de você usar termos que não estão no glossário é uma preocupação comum. É você tá lá, tem a vantagem num teste. O que vantagem no teste significa? A gente sabe o que vantagem no teste significa, a gente consegue deduzir o que o autor quer que a gente sabe. Mas o que é e podemos ir além, o que é uma falha? O que é um sucesso? O que é um acerto crítico? Essas coisas, elas têm caixas semânticas próprias para quem já joga RPG, que são múltiplas, mas neste jogo ela significa, essa caixa semântica inteira, ela significa uma coisa meio específica. O que é mana neste jogo? O que é HP neste jogo? Ofris disse, dicas para não restringir o público são ótimas, sempre quero ouvir conselhos a esse respeito. Mas alguém deveria desenvolver um método para como repelir certos tipos de pessoa. Impossível, não, e você não tem controle, tá? Todos nós sabemos que podem pegar o nosso joguinho e transformar ele em algo muito diferente do que a gente quer. E a gente não tem controle sobre como as pessoas jogam o nosso RPG. Você entrega para o mundo, né? Sabe? Tipo, é algo com que todo designer tem que estar confortável quando ele cria aquilo. E quanto mais diferente você for, mais você tem que estar confortável com a ideia que as pessoas vão olhar para isso e ver, para esse jogo, e ver coisas completamente diferentes. Você tem que estar tranquilo no seu coração que existem pessoas para quem o seu jogo é absolutamente ridículo. Tudo bem, entendeu? Tipo, Deus abençoe, tomara que eles encontrem o jogo que eles queiram, porque é assim. Renata disse, eu restringo o público de propósito porque eu amo jogos mega específicos, então meus jogos do coração são restritivos. É uma opção. Sim, você fala com o público que você quer o mais especificamente possível. Eu lembro que, como uma anedota pessoal, eu lembro que meu breve interlúdio no Tinder na minha vida, eu coloquei como profissão Cavaleiro de Ouro de Ares. Que eu sabia quem que eu queria que viesse falar comigo. Eu não queria que ninguém que não soubesse o que é o Cavaleiro de Ouro de Ares viesse falar comigo. A gente não vai ter que conversar, tá tudo. Pode ir. Então você pode, como designer, fazer isso. Nem todo jogo se propõe para todo mundo. Nem todo jogo é para iniciante. Mas você tem que fazer essa escolha de público deliberadamente. Psycho disse, RPG pelo menos tem um manual. O mundo dos videogames tem coisa como roguelike, Metroidvania. Ótima descrição de profissão. Sim. E são que, assim, nós falamos aqui sobre criar uma comunidade, né? A Comunadian. Uma comunidade tem uma linguagem própria, ela tem práticas próprias, e você ser capaz de usar esses termos sinaliza pertencimento dentro dessa comunidade. Isso é uma coisa extremamente humana. Nós vamos fazer isso dentro dos jogos e fora. Então, como designer, você pode se apropriar disso, o que muitos jogos fazem. E se você pautar como as pessoas falam e se referem a coisas no seu jogo, você muda aspectos sobre quem é a comunidade daquele jogo, como aquela comunidade se relaciona. Isso é um aspecto de design que pode ser intencional. Vamos lá. Proporção e pauta. Como que a gente divide a informação? Em parágrafos, tá? A gente divide parágrafos porque é mais fácil de ler. Um parágrafo, ele é basicamente um pensamento, especialmente no RPG, a gente pode pensar nele como um bloquinho de pensamento. Então, o cinema tem bits e RPG tem parágrafos que precisam avançar o conhecimento do leitor-jogador em algum aspecto do jogo, de preferência de forma concatenada. Nós também proporcionamos e pautamos coisas entre leitores. Todo mundo precisa ler a mesma coisa? O narrador precisa ler o que o jogador lê? Brindlewood Bay é um excelente RPG no qual é muito conciso, no qual ele separa tudo que os jogadores têm, tudo que o narrador tem em 40 e daí 20 páginas. É uma separação normal de RPGs. Essa separação é importante, ela impede que os leitores fiquem sobrecarregados lendo coisas que não são para a função deles. Se eles não vão exercer aquela função neste jogo, talvez eles não precisem saber disso agora, porque eles têm muita coisa para aprender.
Usos, leitura e consulta, como eu já mencionei, você faz partes do seu jogo para quem está para ensinar o seu jogo e partes do seu jogo para as pessoas poderem, para quem está jogando. O livro de RPG, o texto de RPG serve essas duas funções, de manual e de referência. E âncora conceitual, não largue a louça no meio. Quando você começou a explicar alguma coisa, explique ela até o fim. Existe um contraponto. Você tem que seguir a ordem lógica do que você tem que explicar nesse momento. Se você está explicando a sequência do conflito, qual é que é a resolução de conflito do seu jogo, mas essa é a primeira vez que você está apresentando o conceito de que esse jogo tem pontos que podem ser gastos durante o conflito para você avançar ou atrasar a ação. Você tem que explicar o mínimo possível disso, mas o suficiente para que ele continue seguindo essa estrutura. Isso é uma questão de equilíbrio, isso é uma questão de teste e de perguntar para outras pessoas que não são você, autor, se elas conseguiram entender e se elas conseguem reproduzir, se elas se sentem satisfeitas com a informação que elas têm naquele momento. Como que o jogador leitor absorve informação? Exemplos. Porque quando você fala uma coisa de RPG, como muitas das coisas que eu estou dizendo nessa palestra, ela tem a qualidade de ser rarefeita, abstrata, né? Eu tô falando sobre coisas conceituais, é muito diferente de eu falar, imagine uma bola de basquete batendo na sua cabeça. É muito mais fácil de imaginar. Imagine um sistema relacional horizontal, né? Então, exemplos concretizam. E a regra de ouro é, toda vez que você falar para o seu jogador fazer algo que é abstrato, como, por exemplo, uma rolagem, uma decisão, você dá um exemplo concreto. Você fala, Mariazinha, o Joãozinho e o Felipezinho têm os seus personagens A, B e C, e eles vão rolar, e transforma isso em algo que a pessoa consegue visualizar. A memória dela visualizada vai durar mais do que a sua apresentação conceitual. Exercícios, alguns livros, principalmente de teoria, fazem isso, mas você pode... E exercícios não precisam ser deliberados, tipo, agora preencha um exercício. Eu até botei uns na palestra aqui, que a gente não vai ter tempo de fazer. Mas você pode, às vezes, só virar no meio do texto e falar assim, entendeu até aqui? E daí o leitor para e verifica se ele entendeu até ali e continua. Você cria um momento no qual, e você está prestando atenção em mim, você está comigo, que não deixa ele perder muitas informações, se você tentar transmitir coisa demais. O que envolve em engajamento mental. Quanto mais engajado mentalmente o seu leitor jogador estiver, textos de RPG costumam ser longos, mais você vai conseguir que ele retenha dessas informações que você está passando. Por isso, uma técnica que muitos designers de RPG usam, algo sobre qual a Cris Viana fala na palestra dela, e eu recomendo que assistamos todos de novo nessa segunda rodada, é troca de perfil e troca de jeito de se fazer as coisas. Isso tem um modelo ótimo, não é todo jogo que faz sentido você estar querendo que o leitor reconfigure como interpretar a página e qual é a linha de leitura a cada vez que ele troca. Mas essa variação de perfil textual, de tom de voz, você põe uma tabela e põe uma citação e põe um textinho, faz com que o jogador fique engajado. E isso não pareça que a gente está lendo filosofia alemã, uma parede de texto lado a lado. Torna o conhecimento mais fácil de reter, principalmente porque ele é diversificado, né? No RPG nós estamos escrevendo várias coisas que se relacionam de maneiras complexas, nós não estamos contando uma história do começo ao fim. Lembre-se, ninguém te agradece por ler 30 palavras quando podia ler 3. As pessoas se ressentem profundamente disso. A gente lê texto de RPG para jogar RPG. Tá? Eu sei que a leitura do texto de RPG ela é em si um prazer e uma prática, e muitos de nós nos relacionamos com o processo e o livro, mas o ideal é que você escreva sempre da maneira mais breve e eficiente possível, na minha opinião. Tem gente que discorda. Não. Eu trouxe um exemplo no qual nós estamos nas 2h30, assim, no qual nós não vamos entrar, mas que vai ficar aqui no post da palestra para vocês fazerem, e se vocês fizerem,
eu volto e converso com vocês. Se vocês quiserem marcar algum dia também para conversar, pode ser. Mas eu daí criei um jogo teórico chamado Caravanserai, para dar de exemplo aqui, e eu escrevi o que seria um par de parágrafos introdutórios para apresentar ele. Esse texto tem muita coisa para melhorar, tá? Eu fiz ele para ser um texto que tem coisas imediatamente a serem pescadas. Por exemplo, vou dar só esse exemplo para vocês, ele começa dizendo: existem vários RPGs em que os jogadores de personagens dividem-se em funções especializadas, tanto mecânica quanto narrativamente, e o narrador exerce um papel mais generalista. Não no nosso jogo. Aqui, blá blá blá. Não diga o que o seu jogo não é. Na medida do possível, você não precisa gastar nenhuma palavrinha dizendo o que o seu jogo não é. E se ele for diferente de todos os outros RPGs do mundo, vai ficar claro quando você disser. E no meu jogo existe um jogador e o resto são narradores. Pronto. Quem sabe que não é assim, sabe que isso é o contraste. Você não precisa fazer esse contraste explicitamente, a menos que você esteja falando sobre o design do seu jogo, que é uma coisa que não tem que estar na intro, tem que estar no final, tem que estar em outros lugares, tá? Então, em geral, diga o que seu jogo é, diga o que ele faz. Não confunda dizendo o que ele não é e o que ele não faz. Vou ler o chat. Muito bem. O Psycho comentou que, falando seriamente, o maior incômodo é que a maioria dos termos comuns são ou vem do inglês e tenta fugir disso como um autor BR. Sim, existem várias pessoas que seguem esse paradigma. Ele é sabe, eu acho que quando existe um termo isso faz sentido, mas muitas vezes muitos outros designers também prezam a facilidade de comunicação. Ele não quer se debruçar sobre o trabalho de tradutor, que seria traduzir um conceito, uma instituição. Ele usa o termo que já tem, porque ele acredita que o público dele vai entendê-lo e segue adiante. Ambas são escolhas válidas. Você dizer assim, tipo, não, eu faço questão de que no meu livro Ranger não seja uma palavra que está lá, tá? Eu não quero NPC no meu livro. Extremamente válido. Sim, vai lá. Tem muita gente que faz isso e que faz bem. Tradução bem feita é uma coisa muito bonita de ver. Mancha comentou que quebrar a quarta parede é um jeito muito forte de chamar a atenção e quebrar a passividade do leitor. Uma das minhas referências é Dogs in the Vineyard, um livro de RPG que fala com você. Ele fala, você que está lendo esse livro e vai jogar esse jogo. Eu, que crio, gosto de cavalos, mas você talvez goste. Eu fiquei encantada a primeira vez que eu vi isso. E o Mancha comentou, gosto de pensar de como é o seu jogo, o texto pode ter o tom que você quiser. Pode. Sim. Lembre que o texto ele serve, na maioria dos casos, ou pelo menos eu proponho que o texto do RPG ele serve um exercício da prática, a menos que o seu objeto final seja fazer um belo livro de RPG, eu acho que o texto pode ter o tom que você quiser, deve ter o tom que você acha que melhor transmite a sua experiência, isso é a serviço da experiência do jogador leitor, isso não é, eu valorizo isso, eu sugiro priorizarmos isso mais do que a expressividade de um autor, que eu acho que vem em segundo lugar. Porque às vezes você vai ter que escrever coisas que são desconfortáveis para você como autor, mas esse é o jeito que você vai explicar isso melhor, isso é o que o texto está pedindo de você. E um livro de RPG geralmente tem vários textos diferentes que ele pede que existam. E o Renato comentou, nada mais chato que ler um manual de RPG com tom completamente neutro. Fica com uma vibe de briefing de design, tem uma vibe de trabalho. Mas existem momentos nos quais, sabe, tipo, eu acho que a neutralidade ou a expressividade de um texto de RPG, ela varia dentro do próprio texto, né? Ele pede coisas diferentes. Quando você está explicando coisas muito concisas, eu preciso que você faça pá, pá, pá. Essas coisas, elas é melhor que não seja na forma de uma canção, muitas vezes. É melhor que seja uma lista de tópicos que você pode ir checando. Eu fiz a iniciativa, eu fiz. Vamos, tá. Entendeu? Então, varia. O Psycho perguntou, Rai, sobre isso de falar sobre o design do jogo que tu citou, que deveria estar no final, pode falar um pouco mais sobre isso? Pode dar exemplo de como fazer isso ou como você faria? Mais pra frente. Na próxima parte eu falo sobre isso.
Mas se eu não falar, me lembre. Então tem o exercício, se quiserem ver exercício, vejam no tópico da Diane, eu vou deixar o Google Docs aberto para vocês verem também. Então tem coisa para mexer, pode dizer, ai, Rai, sua songamonga, você tinha que ter escrito assim, assim, assado. Fiquem à vontade, tá? Pode treinar com a tia Rai, que eu não me importo. E agora nós falamos sobre a ordem dos fatores, o encadeamento das coisas como você precisa apresentar para os seus jogadores. E quando você estiver encadeando os seus conceitos, não sacaneie o seu jogador. Dê para ele as coisas na ordem em que ele vai precisar e que ele precisa usar, tendo em mente que ele vai se apoiar nisso para ir para a próxima coisa. Então, o que normalmente tem em um livro de RPG? Um livro de RPG pode ter qualquer forma, e você pode dividir esses capítulos e mexer neles e fundi-los ou separá-los o tanto quanto o seu coração desejar. Normalmente, as coisas que estão presentes de uma forma ou de outra dentro de um livro de RPG são o capítulo de intro, um dos mais importantes, um dos mais negligenciados. Esse é o momento que você olha nos olhos do seu jogador leitor e faz um pacto com ele. Você fala, se você dedicar horas da sua vida lendo esse jogo e depois mais horas jogando, eu digo para você que a experiência vai ser assim, você vai sentir isso, e eu proponho criar para você esse tipo de ambiente e esse tipo de vivência. Você vai precisar disso, disso, daquilo, e ele funciona assim, assim, assado. Esse é o momento que você fala com o seu leitor jogador em potencial, com a pessoa que quer saber se ela quer jogar esse jogo, se ela quer ler as outras 270 páginas desse manual, se ela quer dedicar as horas e horas da vida dela para fazer a experiência que você está pedindo que ela faça. Essa também é a pessoa que menos sabe do teu jogo, e é para quem... Lembra que eu falei do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido? Nós estamos aqui solidamente na área do simples e do conhecido, e ainda assim, a gente tem que fazer ela entender tudo. Nada pior do que você estar no meio de um jogo e você entender que tem algum elemento que você vai ter que... com o qual você vai ter que lidar. Entendeu? Que você não tinha antecipado. Que às vezes muda a sua perspectiva desse jogo. Propõe a experiência de forma integral na intro. Essa pessoa ela tem que dar commit, ela tem que consentir com o tempo de vida que ela vai gastar na sua experiência. E esse é o momento que também você começa a guiar ela na direção que você quer, para que ela entenda esse jogo nos termos que você quer que ela entenda esse jogo. Ele é um capítulo, sabe, tipo, que é negligenciado em muitos jogos, e sim, sempre existe, pode ser um parágrafo, pode ser uma citação, mas em algum momento você vai ter que dizer, isso faz isso e aquilo. Famosamente, Blades in the Dark tem um dos parágrafos iniciais, um dos parágrafos descritivos mais excelentes e lendários da história. Se você quiser um modelo, dá uma olhada neles. Livros de RPG geralmente têm cenários. O que é o cenário? O cenário são as coisas físicas. O cenário é Ravenloft, o cenário é Barovia, o cenário é o castelo do Strahd. O que é o cenário? O cenário é o recorte imaginário em que as pessoas que estão tendo a sua experiência vão criar as coisas delas. É frustrante para todos nós, quando nós estamos numa mesa de RPG, e todo mundo o corpo de baile está indo todo para um lado, e daí o Zé está indo para o outro. Então todos nós fizemos, assim, russos dramáticos que sobreviveram à Revolução, e daí o Zé fez o Betinho, entendeu? Que é ele é um ator, assim, ele é um ator pornô brasileiro, sabe, tipo, que chegou lá, ou na época não tinha, né, cinema ainda, tinha muito pouco, mas ele é sabe, tipo, ele é um personagem que não cabe. E você, como designer desse jogo, você quer que isso é extremamente frustrante para os jogadores, você quer criar um recorte e conduzir essas pessoas para que as coisas que elas precisarem criar, quando elas abrirem a boca para inventar algo, essa coisa seja consonante e trabalhe junto em harmonia com os outros elementos que as outras pessoas criam. Isso é trabalho seu, como designer, criar esse recorte imaginário, esta seara. Exato, o Mancha falou, um romance vitoriano e de repente chega o Naruto, perfeito, exatamente isso. E é difícil,
porque esta é a parte mais subjetiva de todo RPG. O cenário é o que você menos controla. Cada mestre arsenal é um mestre arsenal diferente. Cada estrade é um estrade. Cada vez que alguém decide interpretar o Lenin, ele é um Lenin diferente. Nenhum deles é o mesmo Lenin. No cenário, você tem muito pouco controle do que essas pessoas vão abrir a boca e falar, do que elas interpretam como sendo assustador, ou bucólico, ou romântico, ou aterrorizante, ou cruel. Então, tanto quanto possível, vocês conseguirem criar um cenário rico, criar um cenário na qual as pessoas se sentem empolgadas para jogar, inspiradas a criar, e que elas conseguem criar coisas consonantes. Não à toa, grandes jogos de cenário no mundo, como L5R ou o Mundo das Trevas, conseguiram durante décadas, sabe, criaram um recorte imaginário tão sólido que até hoje a comunidade do Mundo das Trevas não cede um malcaviano a um malcaviano, sabe, tipo, e há quantos anos um malcaviano a um malcaviano? Isso é um feat de design impressionante, através de vários países, de várias culturas. Criação de personagem é o capítulo no qual você se refere ao jogador. O que você precisar que o jogador saiba, você tem que colocar aqui. Se você colocar no capítulo do mestre, você depende do narrador ensinar para ele saber. Ele vai dizer, meu Deus, então eu sempre pude ter fazer um short rest a hora que eu queria e você nunca me falou? Meu Deus, sabe? Você não quer essa camada. Tanto quanto possível, no capítulo do jogador, de criação de personagem, de tudo que precisa para um personagem e que o jogador precisa saber para executar aquele personagem corretamente. Lembra o que eu comentei sobre do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido? Para a maioria dos jogadores do seu jogo, o personagem deles é essa plataforma, esse primeiro simples e primeiro conhecido a partir da qual ele vai conhecer o mundo. Se você pensar na progressão natural de um jogador de D&D na década, sabe, tipo, antigamente, ele provavelmente ia começar fazendo um personagem, e daí ele ia jogar com vários personagens diferentes, vendo pedacinhos desse sistema aqui e ali na prática, e também nos outros jogadores, até a hora que ele sentiria que ele conseguiu figurinhas o bastante para talvez ler o livro e narrar. Nós mantemos um pouco dessa tradição. Então, o capítulo de criação de personagem precisa empoderar o jogador a executar tudo que é próprio dele naquele jogo. O sistema é a documentação formal do seu jogo. O sistema é a parte na qual tem geralmente menos voz autoral, menos voz criativa. Ela tem seu lugar e ela é muito pertinente, mas ela tem que ser curta. O foco aqui é instruir e deixar claro as partes mais abstratas, porém mais replicáveis do seu jogo. O sistema é o que eles vão executar exatamente do jeito que você fizer. Se você fizer direitinho, eles executam direitinho e vai ser a mesma rolagem de arete para fazer magia em todos os lugares do mundo. Vai ser o mesmo como o downtime do Blades para todas as mesas de Blades que estiverem jogando. Essa é a parte que você, como designer, pode ter mais confiança, que a menos que um homebrew esteja rolando, ou que o jogador, ou que o narrador, ou que o grupo decida mexer no seu jogo, que eles sempre podem, essa parte é que eles vão executar exatamente como você determinou. Nós temos ao narrador, não precisa ter, mas muitos jogos têm, porque funções especializadas. E não apenas o narrador. Toda função especializada precisa de instruções especializadas e definidas para aquela função. Então, se você tem um jogo em que o narrador executa funções diferentes, você precisa se referir a ele e delimitar isso, quais que são essas funções. Se você tem um RPG com traidor, como muitos board games têm, se você tem um silo no seu RPG, esse traidor vai precisar ser dados as ferramentas que não necessariamente precisam estar na mão de todo jogador. E os apêndices são tudo que a pessoa quer ter na mão na hora de jogar. Sabe, tudo que você, como jogador, pensa, poxa, eu queria tanto que alguém tivesse feito para mim uma lista de stat de monstro pronto para eu já usar, entendeu? Isso são as coisas que vão nos apêndices. A Modifius dos Estados Unidos, que fez Fallout, Star Trek, ela tem um excelente catálogo de materiais de apêndice. Eu recomendo que designers olhem e pensem, puxa, que legal, o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para os meus jogadores para tornar o processo deles jogarem RPG mais fácil. Então, seu RPG, curto ou longo,
ele deve se referir provavelmente a essas coisas em maior ou menor grau. No meu RPG, o Anansi, o cenário é literalmente 4 páginas, 2 escritos, não tem cenário, você cria o cenário e depois ensinando como criar o cenário em cada jogo. Enquanto em muitos outros RPGs, o cenário é um bom terço do livro. No Etmos, o cenário que é o outro RPG lançado na minha editora que a gente fez, que muito um contraponto do Anansi, ele é um RPG de cenário. E o cenário é o primeiro capítulo depois de intro, e o cenário permeia o livro todo. O livro é um livro próprio para corroborar esse cenário. Jogos diferentes vão pedir coisas diferentes. Coisas legais de ter, que eu sugiro que vocês considerem. Glossário, como já mencionado antes. Segurança no RPG. Pense como que as pessoas podem ficar chateadas. Mesmo nos jogos mais, às vezes, tranquilinhos, vamos jogar um jogo de pirataria, de Piratas do Caribe, às vezes vale a pena definir o quão violento é esse jogo de Piratas do Caribe. Really, assim, sabe? Tipo, até que ponto nós queremos jogar. Você, como designer, pode ajudar as pessoas a determinar e navegar esses momentos, dessas fronteiras, porque, na minha modesta opinião, bom senso é falha de design. Se você está apelando para o bom senso do teu jogador, é porque você não desenhou esse aspecto da experiência. Né? Setup. O que eu preciso para começar a jogar? Eu preciso de ficha? Eu preciso dos playbooks impressos? Eu preciso de marcador de pontos? O que eu preciso? Como que eu começo? Eu preciso que os personagens já estejam feitos? A gente faz aqui na hora. Índice remissivo. Um excelente... principalmente para jogos maiores, índices remissivos realmente excelentes se referem a outros livros e outros materiais também, isso é muito legal. Exemplo de jogo do começo ao fim, para quem não sabe nem imaginar essa sessão, como que começa, como que continua, como que pausa, como que termina. Às vezes até as frases, as pessoas não sabem pedir um intervalo, parece bobo, né, para quem joga RPG há muito tempo, mas às vezes o jogador ele não sabe em que momento da cena ele fala, tô morrendo de fome, a gente pode parar um pouquinho. E ele precisa que, sabe, você, designer, pode ser generoso e modelar isso para ele. Como você imagina as pessoas pedindo um intervalo no seu jogo? Como começar, HQ. HQ se perdeu, a gente gosta mais de escrever conto do que fazer HQ, mas HQ é legal para RPG, porque você mostra ação, tem a ideia da dualidade do texto, da imagem. Muito bem, continuemos. Estamos falando de piratas no chat. Um segundo exemplo do jogo, que tem lá, o cara avançará para vocês verem depois, é falar sobre fazer perguntas ao texto. Todo o texto da Gemma, inclusive o meu, inclusive os que eu li, inclusive, muito obrigada a todos que eu dizer, eles estão incompletos, né? Eles são primeiros drafts, eles têm coisas que nós queremos dizer sobre eles e para eles. Nós queremos perguntar, e como que você faz isso? O exercício de você olhar para o seu texto e fazer perguntas que você imagina que os jogadores fariam para eles vai te dar coisas úteis, que às vezes são uma frase ou duas a mais, mas que esclarecem muita coisa e que já antecipam e atendem essas necessidades do jogador leitor. Processos, como passar a geleia no pão. Como eu falei, RPGs podem ser pensados como um conjunto de processos. E nesses processos que precisam ser reproduzidos pelos jogadores. Você precisa ensinar eles a pescar, do começo ao fim. Um vídeo para vocês verem, que vai estar na palestra disponível, muitos professores já fizeram exercícios similares, tanto de inglês quanto de programação. É um pai pedindo para os filhos para eles escreverem as instruções de como fazer um sanduíche de geleia com pasta de amendoim, e ele intencionalmente interpreta essas instruções da maneira mais literal possível. E as crianças ficam muito, muito frustradas. Se você fizer em sala de aula, os alunos também vão ficar muito frustrados. Todo aluno de programação fica extremamente frustrado quando ele aprende a escrever código. E isso serve para nos ensinar, como designers, o quanto desses processos é absorvido pela nossa bagagem cultural partilhada, pelo nosso viés, pelo esforço do receptor em interpretar aquilo que você está dizendo. Porque se você falar para alguém, passe a geleia no pão, existem várias formas de interpretar esse negócio, mas você está contando que ele vai escolher exatamente a correta para fazer isso. Para passar geleia no pão, existe um denominador comum real que nós partilhamos da ideia de que é um sanduíche, como que a gente come, como que a gente passa coisas.
O seu RPG provavelmente não tem isso. A menos que ele seja dentro de uma tradição e se referindo a um público específico, você está imaginando uma coisa abstrata, que você precisa descrever para a pessoa como executar essa imaginação abstrata que você fez. Tente não confundi-la, tente não fazer com que ela passe um vidro numa embalagem fechada de pão e se pergunte o que ela está fazendo. Mas desça slide. Não pause, desça. Isso. Se um RPG é uma sequência de processos, nós podemos imaginar a criação de personagem como processo. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem, sabe, tipo, tem um momento que o personagem está pronto, né? Existe a interpretação de que enquanto o jogo estiver acontecendo, o personagem está sendo criado. Existe um momento que a ficha está pronta para a gente começar a jogar. Você tem que instruir o seu jogador de ambas as formas. Você tem que ensinar ele a fazer uma ficha e você tem que dar a colinha, de preferência, um passo a passo para ele cumprir e ter certeza que ele conseguiu, proporcional à complexidade desta ficha, desta cidade, deste processo que você está guiando. Isso também é verdade para dinâmicas específicas. Então, se o seu jogo tem um combate, se o seu jogo tem um heist, se o seu jogo tem uma hora que a gente vai para a cozinha, se o seu jogo tem um momento em que você está pedindo que as pessoas joguem as varetas e comecem a tirá-las de lá, ou joguem para o ímpar, ou joguem pera, uva, maçã, salada mista, você vai ter que explicar para elas como esse processo começa, por quais etapas ele passa e como ele termina. E você não pode soltar a mão dela, você não pode simplesmente deixar que num pedaço do jogo ela decida e daí você continua. Quando você faz isso, você tem que delimitar, você tem que dizer, então, e nessa hora você pode escolher entre este leque de opções ou entre este recorte imaginário aqui, e daí eu retomo esse processo. Isso é pouco poético e muito chato em termos de RPG, porém estritamente necessário, tanto mais quanto a sua experiência divergir, e eu espero que ela seja diferente da prática padrão do que é um RPG. E a sessão inteira é um processo. Precisa ajudar, dependendo de como for o seu narrador e os seus jogadores, a entenderem como que a gente conta essa história, como que a gente começa, como que a gente termina. A referência são LARPs. LARPs são muito melhores que a gente em delimitar experiências, né? Porque, assim, salas de aula também são muito boas em delimitar essa experiência bem fechadinha. Você sabe que horas a aula começa e termina porque bate um sinal, muitas vezes, ou existe algum outro elemento. Sessões de RPG podem se beneficiar de algo assim, tenha isso em mente no seu jogo. Como? Como instruírem alguém através de um processo? Muito bem. Número 1, você quer dar instruções inequívocas, você não quer dar indicações difusas, você não quer dar sugestões genéricas, não diga, faça uma ação heróica, diga exatamente o que você vê o jogador fazendo. Fala, e se coloque sabe, pratique uma ação heróica como, por exemplo, se colocar em risco por terceiros, se colocar no perigo deliberadamente, levar um dano por outra pessoa. E daí você dá um exemplo. Zezinho, personagem de Fábio, está papapá, papapá. Instruções inequívocas. Imagine que a pessoa mais irritante do mundo, imagine, sabe, tipo, que a tua imagem mental de criança, da irmã mais nova da tua melhor amiga, que era uma chata, tá lá lendo e fala assim, não entendi nada, não consigo, não sei o que eu tenho que fazer agora. Então ajude essa menininha a conseguir entender o que fazer agora. Descreva esses processos conceitual e mecanicamente. O que acontece no jogo quando meu personagem morre, o que acontece mecanicamente quando meu personagem morre. Ele sai do jogo, ele deixa de existir, ele é trazido, sabe, tipo, ele é transplantado para uma outra realidade e uma outra forma etérea toma o corpo dele e continua. Não abandone o seu jogador a uma ideia genérica do que isso acontece. E tendo descrito conceitual e mecanicamente, você concatena. Quando que a gente passa de um estágio para o outro? Quando que a gente passa do personagem pronto para começar a jogar? Quando que a gente sai do heist e entra no downtime? Quando que a gente termina o combate e pode usar coisas de fora de combate? Ou quando que a gente pode usar movimentos fora de combate antes de
começar a batalha de stand do nosso jogo de Jojo. É isso que os jogadores na mesa vão pedir de você. Dando uma olhada no chat por um instante. Tem mais um exemplo, que eu dei uma série de instruções da caravana, do joguinho da caravana. Quem quiser fazer o exercício de novo, eu volto, converso. Não tenho que corrigir. Toda interpretação de um editor sobre um texto é uma interpretação válida, da mesma maneira que toda leitura de um músico sobre um som que ele ouviu, a interpretação de uma música que ele escuta, os sons que ele escuta, as harmonias, é uma interpretação válida. Mas a gente pode conversar de iguais o que a gente acha, por que isso favoreceria mais o jogo, o leitor. Estou super aberta, fiquem à vontade. Links lá depois no tópico. E por último, o que significa escrever bem o bastante para RPG? Vou dar uma lida nas frases e daí a gente termina a nossa conversa. E abre para quem quiser perguntar outras coisas, abre para voltar no que o Saiko falou. Não esqueci. O Mancha falou, qualidade de regra é qualidade de regra. Deixar em aberto, contar com o bom senso, é perder completamente o controle da experiência de jogo que você quer gerar. Eu concordo. O jogo não ser para todo tipo de público é outro eixo. Tem gente que não vai compartilhar das ideologias ou referências e tá tudo bem. Sim. E é interessante pensar o quanto você quer que esse jogo seja convidativo ou não para quem não vai partilhar daquilo. Por exemplo, o meu jogo de RPG Anansi, as pessoas têm que cantar. Elas têm que abrir a boca e cantar por 30 segundos para as outras pessoas na mesa. Esse jogo, ele é bem proibitivo, né? A maioria das pessoas que eu conheço não gostaria de cantar, a maioria dos RPGistas que eu conheço, que eu joguei na minha vida inteira, grande, não gostaria de jogar em público. E tudo bem, entendeu? Tipo, eu estou ok com o fato que esse jogo não vai ser convidativo e acessível para essas pessoas. Eu dei para elas uma função, a do diretor, que não precisa cantar, e fora isso, esse é um jogo para quem quer fazer esse tipo de coisa, e tá tudo bem. Existem outros jogos, especialmente jogos que são mais ideológicos em background, que eles gostam e querem apresentar essas ideias para um público leigo, às vezes até para um público hostil a elas. Eles acreditam nesse trabalho de construir pontes. É outra perspectiva, você está falando, você está lidando com esse outro público. O Frizz disse, sim, se eu falasse que não existe jogo perfeito, definitivo e ainda assim existem sistemas ótimos nas regras em como estão organizados, estaria dizendo mais ou menos a mesma coisa. Contudo, isso é vender o copo meio cheio. Eu gosto de dizer que o copo meio cheio é também o copo meio vazio, porque a gente só começa mesmo a pôr em prática a experiência de jogo nas nossas mesas quando entendemos que, se precisarmos, vamos expulsar jogadores ruins. Nem toda mesa tem essa perspectiva. Existem mesas nos quais nós vamos lidar com as pessoas a menos que, sabe, tipo, uma quebra de confiança muito grande aconteça. E a gente vai lidar com o fato que a gente não gosta do jeito que o namorado da Flávia joga. E tudo bem, porque a gente ama esse grupo e a gente ama a Flávia, e a gente vai lidar com o fato que é um jogador que fica fazendo piada e eu gosto de um jogo imersivo. Expulsar um jogador ruim é uma questão que é muito delicada e vai depender de grupo para grupo. Acho difícil mas o que você pode fazer é criar um jogo que protege a mesa disso. Você fala assim, sabe, você consegue fazer o design de um jogo que vai cerceando, delimitando e criando uma forma de experiência que, igualzinho num cinema, a maioria das pessoas vai conseguir ficar quieta e não ficar falando em voz alta enquanto o filme estiver rolando. Elas são socialmente pressionadas para que isso aconteça. Elas aprendem e elas conseguem exercer a força de vontade sobre si mesmas e ficar quietas. Então, tipo, o design do RPG, o design de experiência possibilita isso. Isso é, na minha opinião, bom, muitas vezes. Eu acho ruim você ter que expulsar alguém da mesa porque ela está fazendo todo mundo sofrer. Isso melhor seria para nós, como grupo, independente de casos específicos à parte, que a gente conseguisse lidar com isso e as pessoas que querem jogar continuassem jogando e tendo a experiência que elas querem. Se a gente conseguir resolver isso, é melhor. E se o designer ajudar, a gente resolve isso mais fácil. Sessão zero ajuda muito. Sim, jogador ruim, vamos imaginar que é quem estraga a diversão dos outros propósito ou, sabe, tipo, em favor da própria diversão. Mancha, em Anansi, todo canto é bem-vindo, todo canto é igual todo RPG, é bem-vindo, todo canto é bem-vindo.
Taratata, comentários. Ok, então voltemos para terminar a nossa conversa. O que é escrever bem o bastante para RPG? Eu sei que essa foi uma palestra um tanto quanto árida, eu sei que eu fiquei descascando conceito atrás de conceito para vocês, como, sabe, tipo, se os cães do inferno estivessem atrás de mim, mas é porque eu queria dar a vocês, meus companheiros de gema, sabe, tipo, o máximo de ferramentas para olhar para os seus textos, para conseguir talvez olhar para isso, olhar para você e ver o que te serve, o que você consegue usar. A despeito do pragmatismo todo que foi usado hoje, eu acho que escrever RPG imaginar um RPG, criar um RPG, é uma atividade extremamente poética, né? Pensa sobre isso. O que você está imaginando? Você está imaginando que um grupo de pessoas vai sentar para jogar um jogo, ter a experiência lúdica e para contar uma história seguindo diretrizes, seguindo um imaginário que você teve em outro lugar por outros motivos. Você acha que isso vai causar nele certas sensações, certas experiências que você, designer, acha legal. Esse exercício do imaginário, da forma da interação de outros, da criatividade de outros, do prazer dos outros, é abstrato e poético, na minha opinião. Como Battlestar Galactica fala, você está tentando imaginar a forma de coisas que ainda não existem. Só que, e eu acho isso bonito, é igual a poesia, ela se esforça para tentar descrever, esticar a capacidade da língua de descrever experiências que até então não tinham forma definida e transmissiva. Mas você lê um poema que toca você, e através do tempo e do espaço ele toca você, você entende aquilo. O RPG, ele é assim, a gente vê jogos diferentes caindo na mão de pessoas diferentes, e todo mundo joga aquele jogo daquele jeito, mas existe uma pessoa que olha para aquele jogo e fala assim, não, eu entendi, eu materializei, eu vejo essa experiência, e isso é mágico. Mas isso nos coloca na posição de criadores de RPG numa situação muito delicada, porque a gente tem que imaginar poesia e descrever um manual de operações. E assim, nosso não é necessariamente a glória de escolher as palavras perfeitas como num poema que descrevem aquilo. Nossa é a função de montar um palco em cima do qual as pessoas vão viver a coisa que a gente imaginou. É assim que eu interpreto. Mas você não precisa ser poeta. Você não precisa ser o Joyce escrevendo Ulisses para você escrever um bom RPG. Eu proponho, para você escrever bem o bastante para RPG, para você escrever um bom RPG, você só precisa fazer o seguinte. Você precisa propor a experiência de forma integral. Você tem que apresentar o jogo inteiro para a pessoa, sem surpresas, sem eu ter que descobrir no duro que eu não tenho recurso nenhum e você decide tudo para mim. Apresenta o jogo como você imaginou e acredita, tem fé que alguém vai querer jogar exatamente do jeito que você propôs. Você é um escritor bom o bastante de RPG se você parametriza o recorte imaginário e criativo para as pessoas, se você dá para elas onde se apoiar, uma estrutura, um esqueleto em cima do qual abrir a boca e criar coisas que vão enriquecer a história, que vão enriquecer a experiência das outras pessoas na mesa, que poderiam apresentar para você, designer, novas perspectivas daquilo que você criou. Eu vivo chocado e surpreso quanto os jogadores de Anã são mais espertos do que eu. Se você instruir os processos do início ao fim, se você apresenta como criar um personagem, como começar uma sessão, como fazer um combate, como fazer um conflito, como resolver um mistério, e o jogador ele lê aquilo, ele se sente capaz e confiante de virar para os outros e guiar eles naquele processo, tá tudo certo. E por último, se você estabelece critérios decisórios comuns, nem eu nem você, nem o melhor escritor de RPG da história da humanidade, o Shakespeare do RPG, quem quer que ele venha a ser, vai conseguir antecipar todas as dúvidas e questões que os nossos jogadores e leitores possam ter. O que você pode fazer é criar métodos para que eles saibam o que fazer nessa hora. Jogos diferentes usam questões diferentes. PBTAs têm as agendas e os princípios, então seja fã dos jogadores. Mundo das Trevas tem a regra de ouro. O narrador decide, e é isso aí. Eu confio nesse cara, ele sabe que ele leu vários livros do meu sistema, ele sabe o que ele está fazendo.
Em muitos jogos tradicionais, a ideia é a regra decide. Se a gente não souber, a gente aplica a regra irrestritamente. E o que o dado rolar é o que está rolado. E nós somos adultos e vamos lidar com isso. Essa proposta vem de uma teoria de um psicólogo americano, vou checar e confirmar, Donald Winnicott, que fala da figura parental boa o bastante. Não existe pai ou mãe perfeito, não existe guardião ou madrinha perfeito, mas você é uma figura parental boa o bastante se você está sintonizado com as necessidades da sua criança, da pessoa que você está cuidando, se você promove o crescimento e desenvolvimento dela, e se você modela de maneira saudável regulação emocional. Você faz essas coisas, você é bom o bastante, sabe? Tipo, você é bom o bastante. E eu acho que nós precisamos pensar no RPG. Donald Winnicott, Woods Winnicott era em inglês, muito obrigada, Mancha. Valeu. Então, nos futuros, quem ver vai ter a informação correta, graças ao Mancha. Como é bom ter amigos. E eu proponho nós pensarmos da mesma forma. Em todos os RPGs que eu já li, existe uma frase que aparece uma hora ou outra que você quase consegue ver um vislumbre. Juro, como diria o Bachelard, da alma do escritor, sabe? Você consegue, através do tempo e espaço, ver um pedacinho das coisas que aquela pessoa ama. No Lady Blackbird é quando ele escreve a coruja, por exemplo. O texto da Renata é muito bom. A Renata escreve Eu Dei o Beijo do Vampiro como um dos exemplos, com muita verve. A Renata escreve exatamente como ela. É muito legal de ler, especialmente se você conhece ela, mas imagino que até para quem não conhece. Então, se você criar o seu RPG e se ater a essas coisas, mesmo que elas pareçam tanto quanto áridas, tanto quanto secas, essa ideia de propor uma experiência integral, parametrizar recorte imaginário, instruir os processos do começo ao fim, estabelecer critérios de histórias comuns, confia que na leitura, na absorção e na prática dessa experiência através do tempo e espaço existe alguém que vai sacar exatamente o que você quer, existe alguém que vai conseguir ter uma visão muito louca sobre as coisas que você escreveu, que não era o que você tinha imaginado, mas que é válido, faz todo sentido. E existe alguém que vai conseguir ver a tua alma nessas regras. Então, saiba que se você fizer isso, eu, pelo menos na minha opinião, prometo para você que eu vou considerar você um escritor de RPG bom o bastante. Essa foi a minha palestra. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E agora eu vou responder o Psycho e ver quem mais tem coisa para dizer, ao mesmo tempo que eu. Tem uma citação do Alberto Manguel aqui para quem quiser ver depois. E referências de coisas que me ensinaram. Voltarei a elas depois de ler e conversar com as pessoas. Mas, Psycho, você comentou, então em que momento que a gente fala sobre o nosso RPG como um designer falando sobre o nosso RPG? Em que momento que a gente vira e fala assim, este jogo é um jogo que tem um interesse ideológico histórico específico de XYZ. No final, tá? No final do livro é o momento. Se você pensar, proponho eu, no final do livro é quando o cara tá mais investido, ele já conhece o teu jogo, ele já consegue, ele mesmo consegue ver o quão verdadeiro ou falso é a sua afirmação, ele consegue julgar, então você está falando para alguém que é muito mais um igual intelectual em você em relação àquele jogo, do que quando você começou, que é alguém que nem sabe que jogo é esse, tipo, brother, eu não sei nem se eu quero jogar esse negócio e você está me falando sobre a sua motivação pessoal. Não sei se eu me importo com a motivação pessoal de um autor de um RPG que eu nem sei se eu quero jogar. Entretanto, se eu cheguei no final, se eu li o livro inteiro, o cenário inteiro, e daí você fala, então, e eu criei esse jogo, eu tô tipo, nossa, mas me fale por que você criou esse jogo? Eu adorei esse jogo, eu li o jogo inteiro, sabe? Eu já joguei. Agora você não é o designer do RPG que eu nem sei se eu quero jogar, agora você é esse autor querido que eu já li por horas, a quem eu já dediquei pedaços do meu cérebro. Desculpa. Eu tinha trechos do Beijo do Vampiro antes, mas a palestra já estava grande do jeito que estava, eu tive que dar uma cortada boa em bastante coisa. Mas, assim, aguardem. Então, e assim, terminando de responder, existem pessoas que acham que nem é lugar de RPG você tá lá descrevendo o seu manifesto, tá? O seu ensaio sobre a sua visão de RPG. Eu acho que sim.
eu tendo a querer meter no final de todo jogo que eu faço, assim, o momento da raiva virando para outra pessoa no bar e falando assim, então, eu fiz esse jogo pensando nisso, nisso, naquilo. Eu vou meter isso no Persephone, assim que né, agora que nós estamos fazendo a segunda parte, então eu certamente vou dizer assim, RPG de 2 é super legal por causa disso, disso, daquilo. Então eu acho que tem lugar, mas você tem que falar para ele na hora em que ele quer te ouvir, não na hora em que ele tá querendo saber se ele quer jogar esse jogo, não na hora que ele quer saber como montar personagem, não na hora que ele quer saber como que resolve um impasse durante o jogo. Ah, mas e se for importante para ele, para mim, que ele tem essa perspectiva filosófica quando ele aborda o jogo? Você vai ter que construir isso no jogo, isso é na experiência, tá? Tipo, não acho que vale você ter o epílogo do jogo. Dá para tentar, me prove errada, sabe? Tipo, eu estou pronta para ser provada errada. Mas eu acho que você fala com ele quando ele vai estar mais disposto a te ouvir nesse sentido. Que mais que tem aqui de comentário, de pergunta? Não, imagina. Aqui, pergunta. Como faz para jogar a ordem de informação quando ela é cíclica e uma coisa sempre puxa um pedaço da outra? Você, assim, você vai ter que entrar no ciclo. O ciclo começa em algum lugar. E daí você pode até desenhar o ciclo. Eu desenho, num dos jogos que eu estou desenvolvendo agora, existe um ciclo que se repete por vários dias até eles saírem. Então, assim, recorra muito a assets visuais se você achar que isso fale nessa linguagem comum que nós falamos. Faça um círculo, circule as bolinhas e diga. Para explicar o Fiore del Partigiano, que era o jogo que eu estava avaliando na Jam, eu fiz um desenho para explicar para os meus jogadores. Cadê? Aqui. Sabe, tipo, jogador, todas as 3 coisas que um partigiano pode fazer. Não dá para ler direito, né? Mas recorra a tudo que puder explicar para o teu jogador o que você quer da melhor maneira possível. E teste, né? Tipo, teste um ciclo de explicação, dê para alguém ler, fale para ele fazer uma tua venda e fale assim, não é o que eu queria, entendeu? E daí, teste. O Léo comentou que nas primeiras páginas, se você quiser falar um prefácio ali depois do agradecimento, antes do negócio, às vezes cabe. Mas eu ia ficar irritada, eu ia dizer assim, eu quero saber do jogo, me fala do jogo. Depois que eu tiver o jogo, eu faço outras coisas. Eu gosto de jogo que se propõe, mas eu quero que ele se proponha de uma maneira clara e assertiva no começo. Eu quero ler na capa, este é um jogo de horror pessoal e redenção. Isso é o suficiente para mim. Se você quiser falar depois sobre psicologia junguiana, eu quero ler isso no final do livro. Mas essa é a minha posição como editora. Você pode ter uma posição diferente. John Wick, Blood and Honor, Blood and Honor. Imagina. É isso, galera. Acho que é isso. Assim que possível, eu vou. Assim que possível, tipo, daqui a pouco. A Renata comentou que ela tá sem internet. Eu vou postar, eu vou mandar para ela o Google Docs dos exercícios e a palestra para vocês verem. Fora isso, muito obrigada, Mancha. Fora isso, eu só vou dizer que, como referências, a Mônica sabe, nunca vi a Mônica errar e nunca fui indicar, nunca me deu uma indicação que eu não fiquei feliz em seguir. Se vocês não viram ainda o Fundamentos de Game Design para RPG, vejam. Tem links vários na comunidade, mas eu deixo todos os links que eu mencionei aqui também no tópico. O Humberto Manguel é um editor que ainda faz isso por vocação, por amor. Assim, o jeito que ele fala, ele tem uma frase que é linda. Ele fala: o leitor ideal é a promessa de redenção. Não sei se isso mexe com vocês, mas eu fico tipo assim, sim, o leitor ideal absolutamente é a promessa de redenção. Jess Shell, o The Art of Game Design, é um livro de lenses que tem 80, se não me engano, 100 lentes,
para você olhar para o seu jogo e se perguntar, fiz isso, fiz aquilo, tá bom, não tá? Veja. Mark Forsyth, The Elements of Eloquence. Para quem lê em inglês, eu não sei se tem uma versão em português, mas ele vai citando o que é a literação, o que é... Por que você odeia o livro do Shell, Mancha? Fala aí pra gente, vamos ouvir. O que é a Syndenton? O que é uma alegoria? E são coisas interessantes, é um livro engraçado de ler, é um livro que faz muita referência de música, de cultura pop, e que dá técnicas para você fazer o teu texto ficar bonitinho, botar um lacinho nele. Eu gosto muito de como Neil deGrasse Tyson explica coisas no Star Talk. Ele tem que explicar conceitos complexos, e nós também, como game designers, assim, e ele é um excelente comunicador. E o Hexavexagon, no it.io, tem um conjunto de lentes para você analisar, para você perguntar as coisas para game design. Ele é meio caro, principalmente para quem tem que pagar em dólar e ganhar em real. Mas, se você tiver acesso, eu acho que ele tem questões muito legais. E se algum dia você tiver de bobeira, eu abro na tela, a gente pergunta elas juntos, assim, são bem bons. E RPGs para vocês darem uma olhada é o Beijo do Vampiro, que não está disponível em forma nenhuma, então eu estou pressionando aqui oficialmente a Renata a ter que comparecer diante da comunidade dela. Dogs in the Vineyard, para sempre o livro que, sabe, tipo, o livro que mudou a minha cabeça sobre RPG, que abriu o mundo. Eu amo a 3.5. Quando eu vi a capa daquele livro, ela era exatamente o que eu queria nos meus 12 anos de idade, quando eu vi. Ela parecia esse tomo mágico. Mas quando eu li Dogs in the Vineyard, eu vi um livro um RPG que falava comigo. Isso me mudou profundamente. E Lady Blackbird, o melhor RPG para iniciante e um dos mais bem escritos do John Harper que tem. Super poético, 16 páginas, tem tudo lá. Começa em média res. Se você não sabe como fazer um RPG, eu sugiro que comece hackeando Lady Blackbird. E Masks é um RPG, um PBTA, que ele tem os agendas e os princípios dele são muito bons. Então ele fala assim, se você quer, ele é sobre super-heróis, mas ele faz um excelente trabalho em pautar para os narradores como você cria certas histórias de super-herói, como você cria uma vida de super-heróis, uma academia de super-heróis, lá My Hero Academia ou X-Men. Como que você cria uma SHIELD, um Homem de Preto, um mundo em que existem super-heróis, mas The Boys, você que não é um herói vai ter que lidar com problemas que heróis normalmente lidam. E esses princípios deles estão muito bem delineados em como fazer jogos diferentes tendo o mesmo tipo de personagem, ou variações do mesmo tipo de personagem. Uma escrita para narradores e para criadores de história dentro de gênero muito boa. Se puderem ver, vejam. E é isso. Provavelmente é trauma do professor ruim que me apresentou ele. Mancha, mas assim, a gente aprende a despeito do professor, às vezes, né? Assim, então... Né? Rai, eu queria dizer que tu pode mandar pra mim, eu vou tentar upar hoje, resolver tudo hoje. Hoje eu sou a Renata. Assim, não é a Renata, talvez, que vocês mereçam, que vocês querem, mas é a que vocês têm hoje. Eu vou dar o meu melhor, como a outra metade da Renata. Então eu vou tentar botar esse vídeo ainda muito em breve. E posso parar a gravação? A gente ainda pode bater papo, conversar com as pessoas, mas eu acho que vou parar por aqui. Deu, né? 1h20 tá bom. Beijos aí pra quem tá no vídeo e até!